Efésios capítulo 2, versículo 1. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, revelado ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. Efésios 2, versículo 1, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu o quê? Ele já nos deu, não está escrito nos dará um dia, quem sabe, em 2021, em 2022, em 2040, 50, não. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo nos deu vida, né? Ele vos deu vida, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Tá vendo? Nós estávamos o quê? Mortos. Isso quer dizer que não estamos mais, né? O que levava o homem a, quando partisse desse mundo, ficar preso no espírito da morte? O espírito da morte era uma força violenta que não permitia que quando o ser humano, todo ser humano que morreu de Adão até a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, até os dias ali antes do Senhor Jesus ir para a cruz, penetrasse a outra dimensão, passasse para o reino de Deus, né? Então, ele vos deu vida. Passado, tá vendo? Já deu. Então, você veja hoje esses líderes religiosos aí chamando as pessoas para se libertarem do pecado, para ter vida, para ter isso, para ter aquilo. E quando as pessoas chegam, eles jogam elas para o futuro. Eles estão sempre dizendo que Jesus irá fazer isso por você, irá fazer aquilo, aquilo outro. Sempre dizendo que é lá na frente. E nesse inteirinho tem um mais, né? Quem gosta muito desse mais é o Macedo. Mas é depois desse mais que você tem que ficar esperto. Jesus vai lhe dar isso, vai lhe dar aquilo, vai lhe dar aquilo outro, mas você tem que o quê? Fazer um sacrifício, fazer votos, campanhas, né? Você tem que fazer tudo, né? Para que você possa receber supostamente algo de Jesus, né? Em outras religiões é sacrifícios, é novenas, trezenas, né? Na católica, por exemplo, né? Outros querem que as pessoas subam montes, né? E toda a parafernália que esses líderes religiosos católicos, líderes religiosos católicos e evangélicos e de outras religiões inventaram para justamente destruir a vida do povo e levá-los para o buraco, para as trevas de entendimento, né? Levar as pessoas para o obscurantismo, levar as pessoas para a escuridão, para as trevas em que eles vivem. Mas aqui está escrito, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Está dizendo aqui para mim, para você, para toda a humanidade. Ele, com E bem grande assim, Jesus, nos deu vida, já nos deu, tá vendo? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, quando nós nem sabíamos quem era Jesus, ele nos deu de graça a vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quer dizer, se ele já nos deu vida, o que é que você entende com isso? Que para que essa vida, que é o Espírito Santo, que é a verdadeira vida, né? Porque ele não está falando da nossa vida. A nossa vida humana, o nosso espírito, nós já temos. Já está em nós. Essa vida que está falando que ele deu é a verdadeira vida, é o Espírito Santo interligado com o nosso espírito. E para o Espírito Santo habitar no espírito do homem, o que ele tinha que fazer primeiro? Limpar esse espírito que estava contaminado pelo pecado de Adão,
corpo, alma e espírito, os três contaminados. Como é que Deus pode habitar no homem, poderia habitar no homem, se o homem ainda estivesse em pecado? Se Deus é santo e não habita no pecado. Né? E também não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no templo que ele fez, de carne, osso, alma e espírito. A parte que Deus habita em nós é no nosso espírito. E, consequentemente, com o nosso espírito fortalecido no amor, na graça de Deus, no conhecimento real do Senhor Jesus Cristo, nós fortalecemos também os nossos pensamentos humanos. Nós temos controle sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos impulsos carnais, né? Porque a alma é quem cuida desses impulsos. A alma é o sentimento, é os cinco sentidos, né? Não é o seu corpo que faz nada. O seu corpo, ele é apenas um instrumento. Quem pensa é a sua alma e o seu corpo obedece o que sua alma está mandando ele fazer, né? Seja de bom ou seja de ruim. Né? Não é o corpo que sorri, por exemplo. O corpo, a alma se alegra e isso se reflete no corpo. Quando você sorri, está se refletindo onde? No seu corpo. Quando você anda, quando você se locomove, né? Seu corpo não levanta sozinho e vai para onde ele quer sozinho. Não, se você quiser deitar, você pensa, né? Sua alma, ela pensa e o seu corpo vai e obedece. Você deita. Se você quer levantar, você levanta. Mas quem é que está guiando? É a sua alma está guiando o seu corpo. Por isso que a palavra de Deus diz: andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Quem é que faz o corpo andar? É a alma e também o Espírito, que está dentro desse corpo. Imagine você andando na rua, você quer ir para a esquerda, o seu corpo diz: não, eu vou entrar nessa rua aqui à direita. Seu corpo tem querer? Não. Tanto é que quando uma pessoa morre, o corpo fica lá parado. Né? Quando a alma sai de dentro do corpo, o corpo não vai para lugar nenhum e nem pergunta para onde estão levando ele. Né? Porque não tem mais nada ali. Um corpo sem alma e sem espírito está morto. Ele não agride mais ninguém, ele não tem mais ódio de ninguém, ele não tem mais nada, porque tudo isso não está no corpo, está na alma. E, inclusive, depressão, síndrome do pânico, todas essas coisas estão na alma. E se reflete aonde? No corpo, na carne, no sangue, nos ossos, nas células, na mente da pessoa. Né? E o corpo fica com essas coisas. Medo, síndrome do pânico, né? Tudo isso. Tudo que o homem faz vem da alma dele. Por isso que a nossa alma, ela tem que ter controle. Ela tem que ser controlada. Ela é controlada por quem? Pela terceira parte que há em nós, que é o nosso espírito. É o nosso espírito cheio do entendimento de Deus, sabedoria, amor, paz e alegria, que faz refletir na alma, que domina a alma, que segura os maus pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos de destruição, pensamentos maus que o homem tem. Tudo isso é controlado pelo espírito. Você está crescendo em espírito, está forte, inclusive é no seu espírito onde existe o chamado domínio próprio, que é um dom que Deus coloca no nosso espírito, chamado domínio próprio, para que nós possamos dominar os nossos impulsos, nossos instintos carnais, que Deus não limpou. Deus não limpou a carne, Deus não salvou a carne. Por isso o apóstolo Pedro diz que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos regenerou, nos limpou, não sendo feitas imundícias, removidas imundícias da carne. O que é a carne? Quando a Bíblia fala carne, não está falando do corpo físico. A carne, quando a Bíblia se refere à carne, os apóstolos se referem às obras da carne, ele está se referindo aos nossos pensamentos, aos nossos cinco sentidos. É na carne que está o ódio, a ira, a prostituição, a lascívia, a inveja, a glutonaria. Né? Por exemplo, seu corpo morto, se o corpo estiver morto, o meu, o seu, de qualquer um, ele almoça? Ele toma café? Ele faz alguma coisa? Não.
Você só está se mexendo, só está assistindo esse vídeo, só está ouvindo a minha voz, porque quem está ouvindo é a sua alma. Quem está ouvindo é o seu espírito, não é o seu corpo. Se o seu espírito sair daí, sua alma sair daí dentro de você, e a minha sair daqui, você não vai ouvir mais nada. É, né? Pois é, e essa alma que está dentro da gente, ela pode ir embora a qualquer momento. É, né? Qualquer coisinha que dá no corpo, essa alma pode sair fora de dentro desse corpo. Então, você não pode perder o seu tempo, o seu precioso tempo da sua vida ouvindo mentira. Você tem que despertar, não tem esse negócio de amanhã isso, amanhã aquilo, amanhã eu vou tomar uma decisão de sair do sistema religioso, de viver na mentira, de viver aí ouvindo Macedo, Valdemiro, Cisa Malacher. Você não pode perder esse tempo. Quando você ouve a palavra da graça e você entende, então você tem que tomar logo uma atitude. Você não tem que ficar pensando se é, se não é. Por exemplo, no sistema universal aí do Macedo. Não tem nenhuma dúvida. Qual a dúvida que há? A gente diz alguma mentira aqui? Ele é um dono de um banco, diz que é um pastor e é dono de um banco. Para que ele quer um banco? Já falei aqui várias vezes. Se você não sabe, eu lhe digo. Ele quer um banco para colocar o seu dinheiro, porque há anos que ele não trabalha, desde novo que ele não trabalha. Onde ele arrumou toda essa riqueza? Com o seu dinheiro. É, mansões, helicópteros, tudo isso. E isso não é errado, não. Uma pessoa ter mansões, ter helicópteros, ter muito dinheiro, não é errado, não. Deus não tem nada contra o rico. Mas desde quando? Seja com o suor do rosto dele. Né? Você acha que Deus tem alguma coisa contra os empresários, contra as pessoas que trabalharam, têm suas riquezas? Não. Né? Deus não tem nada contra rico, não. Se fosse assim, Deus tinha contra Abraão, que Abraão era rico. Os reis que governaram Israel eram o quê? Era tudo rico. Ou você já viu algum rei pobre? O rei Davi era pobre? Salomão era pobre? Ninguém era pobre. Então Deus não tem nada contra o rico. Aliás, Deus é o dono do ouro e da prata. Foi ele quem criou o ouro e a prata. É. Então não é isso. Então, a nossa riqueza, você, por exemplo, você pode ser uma pessoa humilde, mas você sabia que você não é pobre? Nem eu, nem você e nem ninguém é pobre, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você não é pobre. Você pode não possuir muitos bens materiais, mas você tem riquezas dentro de você. Tem a maior riqueza, que é o Espírito de Deus que está dentro do seu espírito. Né? Você tem o reino de Deus, o paraíso dentro de você. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Senhor Jesus que disse isso. O reino de Deus está dentro de vós. E o que tem no reino de Deus? O que será que tem no reino de Deus? Né? Será que tem coisas ruins no reino de Deus? É, será que o reino de Deus é reino de trevas? É, então não é. Você tem a luz, você tem a vida de Deus dentro de você. É. O mesmo planeta que o rico mora, você mora também. Não é porque você não conquistou ainda aquilo que você quis conquistar materialmente que você não é rico. Olha, fulano de tal tem não sei quantas mansões, tem não sei isso, não é isso. Aliás, esses homens diante de Deus, esses líderes religiosos, são todos pobres e miseráveis, porque eles não sabem quem é Deus, embora tenha bens materiais desse mundo. Né? Você vê aí a hipocrisia do Macedo aí, dizendo que não tem nada, mentindo abertamente, um homem com 70 e tantos anos, quase 80 anos, com aquela carinha de Papai Noel, de bom velhinho, né? Aquilo você não sabe o que tem naquela mente ali. Né? Pois é, perverso, mentindo, enganando e agora pregando que Jesus vai voltar no dia que ele quer, como se Jesus tivesse dado alguma autorização a ele, para ele dizer que dia que ele vai voltar, que dia que ele não vai. Né? Uma maneira que ele arrumou agora de escapar. Né? Uma maneira que ele arrumou para ficar mantendo o império dele, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Né? Todos nós um dia vamos partir daqui, mas geralmente a pessoa que está com mais idade, ela já fica com o pé, com as barbas de molho, né? Porque ela sabe que ela pode partir a qualquer momento, até mesmo pela idade. Né? 80 anos hoje, antigamente o homem vivia 45 anos, o brasileiro, por exemplo. Hoje em dia, com a tecnologia, com a medicina, a pessoa vive 80 anos, né? Mas depois dos 80, 90, se tiver com saúde, beleza. Se não tiver, é o quê? É canseira. Né? Essas pessoas elas não têm muito mais, elas não têm mais muito perspectiva, né, de coisas. Ela já tem tudo. Né? Seja ela rica ou pobre, ela já passou por tudo. Então,
O que ela está esperando, se preparando mesmo, é para fazer a sua passagem. Né? Mas tem que fazer a passagem com honra. Seja novo, seja idoso. Então a gente tem que aprender essa riqueza que está dentro de nós, de cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo disse, mas vós sois ricos. Né? Nós somos ricos, não existe ninguém pobre. Deus não ia dar tanta coisa a um e não dar a outro. Deus não faz acepção de pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que é melhor um prato de salada com amor e com entendimento do que um boi cevado na mesa e com ele o ódio. Né? Veja o ódio que está aí nessas igrejas, divisão, facção, tudo que não presta. Está desmoronando aí o reino do Macedo, que não é reino de Deus, coisa nenhuma. Né? E as pessoas aí, quer dizer, as pessoas não acordam. Quando você ouve a palavra da graça de Deus e você tem um entendimento que você está indo para o caminho errado, converter é isso. É você mudar de rota. Não, eu não sou criança. Ninguém é criança. Por mais fanático que a pessoa seja pelo sistema religioso, por esses homens, tem uma hora que a pessoa tem que dizer, peraí, tá errado. Né? Engraçado que a palavra de Deus ninguém entende. Eu não entendo bem, tem que interpretar. Outros vêm, não, porque não é bem assim, porque no grego, no hebraico, no aramaico, porque não sei o que, em outra Bíblia, não sei o que. Quer dizer, inventando desculpa. Mas veja como é que elas entendem o que o Valdemiro fala. Né? Quando pede aí R$ 1.000 para a pessoa comprar uma semente de feijão. Aí ela entende, né? Quando manda ela fazer voto, sacrifício, para ela ficar rica, né? Rapidinho ela entende, né? Mas isso aqui, ele vos deu vida. Tem alguma coisa difícil nisso? Precisa ir no aramaico, no grego, não sei o quê. Não precisa nada disso, está aqui escrito. Efésios capítulo 2, no versículo 1, pronto. Se não existisse mais Bíblias nenhuma no planeta, só existisse só esse versículo aqui, isso aqui já seria o suficiente para a pessoa saber. Vamos dizer que não houvesse ninguém no planeta Terra agora, só existisse você. Que nem aquele filme lá que passou, O Náufrago, lembra? Aquele cara ficou na ilha. Depois ele arrumou um parceiro lá que era a bola, o tal de Wilson, né? Para você ver como o ser humano ele precisa viver com os outros, né? Precisa aprender a respeitar o próximo, entendeu? O homem ficou sozinho, aí ele deu valor às pessoas, né? Deu valor a tudo, a um simples fósforo, né? Um simples palito de fósforo, né? Porque ele viu que ele passou lá, né? Você vê que o cara chegou a nutrir o amor por uma bola. O Wilson, ele gritava, o Wilson não vai embora, isso que a bola caiu lá no mar. Veja a situação. Veja como o ser humano ele precisa do outro. Mas vamos que você estivesse naquela situação sozinho na face da terra. E você lesse aqui só esse versículo. Não precisa ler a Bíblia inteira não, nem mais nada não. Só isso aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos o quê? Estávamos, não estamos mais, tá vendo? Mas irmão, como não estamos mortos se as pessoas morrem? Não, essa morte aí física não tem nada a ver com aquela morte eterna. Existem dois tipos de morte. Existiam. Uma era essa. Era uma força que não deixava aqueles que saíam desse corpo, que faleciam, penetrar no reino de Deus. É claro que você não iria entrar no reino de Deus, seu espírito penetrar outra dimensão, o reino de Deus, com o pecado, mesmo porque você seria destruído. Em espírito mesmo seria destruído, porque o pecado não pode penetrar aonde Deus está, porque Deus é santo, Deus é fogo abrasador. O mundo que Deus vive é um mundo que os cientistas chamam de antimatéria. Nada do que é matéria pode ficar junto com isso, porque é destruído. E no reino de Deus a coisa ainda é mais poderosa ainda, porque você não poderia entrar com o espírito contaminado, não é corpo não. Você podia ser o homem de ferro, lá você não entra, você não ultrapassa. Você não pode ter acesso a Deus, você, qualquer pessoa não poderia ter acesso a Deus, mesmo em espírito, mas se o espírito não tivesse limpo, lavado e remido por Jesus, não teríamos condições de entrar. Por isso que quando Jesus ali, ele dá o último suspiro, morre,
e ali ele sai daquele corpo e ressuscita, que ele ressuscitou no mesmo instante, não foi 3 dias, no terceiro dia, que nem isso os religiosos sabem, né? Eles pensam que Jesus ressuscitou no terceiro dia, ficou lá na cova, lá morto, lá não. Jesus destruiu a morte, o diabo, Jesus destruiu o pecado ali, naquele lugar. Ali foi uma coisa espiritual, foi no imundo invisível. Jesus destruiu tudo aquilo ali e imediatamente, instantaneamente ressuscitou. Agora, aparecer para as pessoas, ele apareceu aonde? No terceiro dia, com um corpinho novo, zero bala. Que nem conheceram ele, aqueles dois lá que iam no caminho de Emaús, né? É, porque se ele viesse com aquele mesmo corpo, né? Tanto é que o corpo não estava lá. Aquele corpo, por que o corpo sumiu? Porque Deus é sábio. Deus desintegrou aquele corpo, destruiu aquele corpo. Por quê? É porque Jesus não ressuscitou com aquele corpo. Você não para pensar? Você não usa a mente de Cristo? Você não é cristão? Não tem a mente de Cristo? Para pensar. Que Deus lhe informa. O Espírito que está dentro de você aí é o Espírito de Deus. É o mesmo que estava lá. Ele sabe. Ele te ensina agora. Jesus, o próprio Deus, destruiu aquele corpo. Porque se Jesus fosse o mesmo corpo, Jesus, que o corpo sumiu, então supõe-se que quando ele aparecesse, apareceria com aquele mesmo corpo. Não. Porque se ele aparece com aquele mesmo corpo, que aquele corpo estava espancado, todo inchado, né? Que os caras lá bateram nele a noite inteira. E aquela coisa da cruz, aquela coisa toda que ele passou, todo furado, todo coroa de espinho, toda aquela coisa. E aquela tortura. Se fosse assim, quando no caminho, quando ele encontrou os dois discípulos, os discípulos reconheceriam ele, mesmo todo quebrado. Aí é quem conhecia mesmo, porque sabia que ele foi torturado. Não, eles não conheceram ele. As mulheres também, logo quando foi, não conheceu ele. É, né? Porque ele estava com o quê? Um corpinho novo, zero bala, igualzinho a um que eu, que você vamos receber. Isso aqui não é conto da carochinha. Isso aqui não é história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso é a verdade, meu amigo. É o que vai acontecer com você. Está escrito aqui. Está escrito que nós receberemos um corpo novo, glorificado. É, porque não podemos entrar no reino de Deus com esse corpo. Por isso Deus não salva esse corpo. O espírito está pronto, mas a carne para nada presta. Por quê? Essa carne não pode penetrar o reino de Deus. E nem o nosso espírito, antes da ressurreição, antes da cruz, poderia entrar. Por isso que quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que se via um monte de gente entrando na cidade santa. A porta se abriu, tá vendo? Por isso que ele dizia, eu sou a porta. É tipo um portal, né? Sabe aqueles filmes que tem um portal? Lembra lá quando Deus expulsou Adão do paraíso? O que Deus fez? Aquilo é tudo símbolo. Deus colocou dois anjos para fechar o quê? Para fechar a entrada do paraíso. Esse paraíso é espiritual. Não, o homem quando foi expulso dali, isso quer dizer que ele foi expulso do paraíso, da presença de Deus, então não poderia voltar mais enquanto não houvesse o sacrifício do Senhor Jesus. Daí para cá o homem ficou morto aonde? Nos pecados e delitos. Por isso que diz aqui: ele vos deu vida. Já deu. Você entende isso? Ou precisa ir no grego, no aramaico, não sei o quê? Precisa ser uma PhD em teologia, isso, aquilo, outro, né? Não, ele vos deu vida. Ele nos deu. Olha aí, deu. Quando a pessoa diz que já deu uma coisa a você, é porque já deu. E como esses homens estão dizendo que você tem que se salvar, você tem que aceitar Jesus, você tem que entrar numa piscina de água para poder você ter vida, para poder você ser salvo. É, né? E o que é vida? Vida é salvação. E que vida é essa? A vida verdadeira. O Espírito de Deus no seu espírito. Efésios 5:27 diz: a igreja de Cristo está sem rugas, sem manchas e sem mácula, mas pura e limpa, não tem uma ruguinha, está limpa. Sabe como você está por dentro agora? Você que está aí, tem depressão, síndrome do pânico, medo, tudo isso está vindo da sua alma. Porque a sua alma não recebe alimento do seu espírito está apagado. O Espírito de Deus está aí dentro de você, só que você não sabe. Por que você não sabe até hoje? Porque os líderes religiosos não deixam. É o que Jesus disse.
vocês nem entram no reino de Deus, nem aprendem nada do reino, no meu reino, e tentam impedir as pessoas de aprenderem e de entrarem. Porque uma pessoa que está aí fazendo voto, campanha, sacrifício, agora mesmo na Universal, na tal da vigília da virada, vai dar tudo o que tem. Uma pessoa que está lá, afastada da família, que está vivendo essa vida religiosa, como é que uma pessoa vai saber disso? Uma pessoa que vive pegando aí essas bugigangas dentro dessas igrejas, atrás desses pastores que vivem caindo no chão, pulando, falando em línguas estranhas. Estranha mesmo, né? Que nem Deus, acho que Deus pergunta para um anjo aí, algum de vocês aí entende essa língua que esse pessoal está falando? Né? Surpreende até o próprio Deus, né? Essas línguas aí, sambambaia, sambambaia, siri que anda lá na praia. Pois é, essas loucuras, entendeu? Toda essa parafernália que você abre a internet aí, você vê essa parafernália toda. Então você está entendendo? Ele vos deu vida. E como eu estava falando, os dois tipos de morte. Então essa morte era uma força que quando o homem foi expulso, então a morte se apossou dele, essa força. E ele não poderia retornar. Por isso, quando Jesus vem, destrói essa morte. Mas irmão, mas por que então ele não destruiu essa outra morte, que é essa morte que a gente morre aqui do corpo? Porque Deus não é burro. Se ele destrói essa morte também, essa morte, na verdade, ela faz um favor pra gente, ela está trabalhando para Deus. É como se a morte dissesse assim, eu estou fazendo o meu trabalho, eu não estou fazendo nada demais. Né? Eu tenho que fazer isso, você tem que sair daqui. Porque você nunca iria para o céu. Já pensou a gente ficar aqui a eternidade inteira? Já pensou você ficar velho com 100 anos, sem poder andar, sem poder nada, e dentro de um corpo sem poder morrer? Sem poder sair dele, morrer não, é sair desse corpo, passar para o seu outro corpo, zero bala. Tá vendo a inteligência de Deus? E outra, esse universo não é a Terra não, o planeta Terra, o universo inteiro é passageiro, tanto é que o universo está em expansão. Se você não sabe o que é isso, procure saber, tá cheio de informações na internet. Ele está a 72 quilômetros por segundo. O universo está igual uma cama de elástico, assim, ó. Está se expandindo. Não é os planetas que estão se expandindo, não. É o universo. E as galáxias estão se afastando uma das outras. Né? Ao ponto de quando vai chegar um tempo que as galáxias vão estar sozinhas. E se vão estar sozinhas, não vão ter luz, não vão ter mais nada. O universo vai se transformar em gelo puro. Né? Terminar frio, gelado, congelado. E não haverá mais luz, a luz, né? O calor, tudo isso vai acabar. Né? Então, e Deus fez esse universo passageiro. O pessoal pensa que o universo é infinito. Não é não. O universo é finito. Ele tem dia de nascer, de crescer, e vai ter o dia dele também de morrer. É como o ser humano, é como as estrelas, elas nascem, se formam, depois morrem. Viram uma supernova, explode, acabou tudo. Vira pó. Assim também é o ser humano. Inclusive nós viemos de dentro de uma estrela, né? Se você não sabia. Que isso, irmão? Nós segundo a carne, né? E tem gente que não sabe disso. Nós nascemos das estrelas, do pó das estrelas. A nossa carne, os nossos ossos, tudo que tem aqui nos nossos nervos, cálcio, ferro, todas essas coisas, vem tudo das estrelas. Né? Pois é. Tem gente que nasceu na luz e, e quer viver nas trevas, né? Na estrela não tem luz? Ainda tem uns que falam assim, se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Eu via muito as pessoas dizerem isso. Pois é. Então, meu amigo, é isso, essas coisas importantes que você tem que prestar atenção. Não é nessas babaquices, essas mentiras religiosas, esses macedos, esses líderes religiosos que estão há mais de 2000 anos negando o Senhor Jesus, pregando mentiras, pregando inferno, lago de fogo, tudo que não presta. Como se Deus tivesse nos abandonado aqui a nossa própria sorte. Não, tanto não abandonou que Ele está habitando dentro da gente. Você que é prostituta, ladrão, maconheiro, você pode ser quem você for. Saiba de uma coisa, Deus está dentro de você. Mas como é que eu faço tudo isso de ruim? Porque você não sabe que Deus está dentro de você, agora está sabendo.
Então procure ouvir o amor e a graça de Deus, o verdadeiro evangelho, que você vai ver que o seu espírito, aonde já está o Espírito de Deus aí dentro, ele vai fazer com que você cresça, com que você desenvolva. É claro, se você já está preso, já está em algum lugar, você está colhendo o que você plantou, segundo a sua carne. Porque aqui se faz e aqui se colhe. Por isso que no céu não tem negócio de julgamento, que os religiosos vivem dizendo aí, não, você não matou ninguém no céu, você não adulterou no céu, você não roubou no céu, você não fez nada no céu, você fez foi aqui, e aqui tem a lei dos homens. E não importa, você pode conhecer a graça também, ser um filho de Deus, se você matar alguém, se você prostituir, se você fizer esse tipo de coisa para sua carne, você vai colher também. Né? Deus vai deixar de ficar com você? Não, Deus não vai tirar a salvação de você, mas você vai colher, pode ter certeza. Então, se você é esperto, você procura fazer o bem, né? Você procura se alimentar em espírito para evitar de dar vazão à sua carne. Né? Que eles pensam, olha, essa graça aí onde pode fazer o que quer. Não, você pode sim. Irmão, eu posso matar? Pode. Pode roubar? Pode. Eu estou na graça, eu posso fazer tudo que não presta? Posso. Posso trair minha mulher? Pode. Só que você vai colher. Né? Se a amante vai vir na sua porta, vai ser o inferno. Né? Vai ser uma parafernália na sua vida. Você pode perder seu casamento, seus filhos, se separar, todas essas coisas. Né? Pois é, você vai ter calma, vai ter confusão. Ah, mas eu sou da graça, e daí? Você está plantando, não é? Não é Deus que está fazendo nada, quem está plantando é você. Ele te dá forças, domínio próprio. Já lhe alertou que o espírito dele está dentro de você. Mas se você não quiser ouvir Deus, ele não pode fazer nada. Aí sim, né? Você quer fazer sua própria vontade? É igual seu pai. Seu pai está lhe dando um conselho, meu filho, não faça isso. Você sai, vira as costas e vai e faz, né? Aí depois que você tiver, né? É como um pai diz, não ande com maconheiro, não ande com ladrão, não ande com isso. Não. E o filho vai lá e anda, mesmo que ele não seja ladrão, não seja nada disso. No dia que a polícia pega todo mundo, levou todo mundo pra cadeia, vai lá. O pai vai lá, arruma um advogado e tal. Quando chega lá na cela, diz a ele assim: eu não disse a você que você não andasse com bandida, né? Ele deixou de ser pai dele? Não, mas ele avisou. Então Deus nos ensina também, espiritualmente, Deus ensina a todos nós o nosso espírito, para que a gente possa se monitorar, né? Para que a gente saiba quando a nossa carne ela está querendo nos levar a fazer o que não presta. Né? Mas isso é Deus, não é pastor, não é ninguém. Às vezes o pastor está na prostituição e está dando uma lição de moral em você aí, como é o caso do Macedo, que está na mentira, no engano, né? Enganando as pessoas, rico, milionário, tirando as coisas das pessoas, enganando a você, dando uma de pobrezinho, ensinando, dizendo que ele tem a palavra de Deus que está lhe ensinando. Me ensinando o quê? O que ele tem? O que você tem, Macedo, para ensinar alguém? Né? Que caráter, que moral, que justiça é essa que você tanto fala que você tem para ensinar as pessoas? Nenhuma. Você só leva as pessoas para as trevas. Você, Valdemiro, Romualdo, todos vocês. Vocês estão aí há anos levando as pessoas para as trevas, sem encontrar a Igreja Católica, que já está há 2000 anos levando o povo para a idolatria, para a mentira, para tudo que não presta. Então entenda, Deus habita no seu espírito, é esse o templo que ele habita. Né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que o anticristo faria isso. O anticristo, não, o filho da perdição faria isso. Ele se colocaria, se ostentaria diante de Deus como se fosse o próprio Deus, no templo de Deus. O templo de Deus é as pessoas, é a mente. É como ele disse outro dia aí, todo mundo aqui na Universal me deve, se ostentando como se fosse o próprio Deus, como se ele tivesse curado alguém, ele tivesse feito isso aqui, ó. Ele vos deu vida, né? Como se ele tivesse foi crucificado em nosso lugar, tudo isso. Então veja, você tem que entender as coisas espirituais. Então o Senhor Jesus, para que isso pudesse estar escrito aqui, o Espírito Santo falasse isso através do apóstolo Paulo, ele teria que ter feito isso aqui que ele fez. Ó. Ele vos deu vida. Efésios 2, no versículo 1. Estando vós mortos, olha como estávamos, está vendo? Nos vossos delitos e pecados, está vendo? E diz aqui, ó, que andaste outrora, está vendo? No passado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entendeu? É esse espírito de desobediência, não é espírito de diabo não, é espírito de desobediência. Então,
Você tem que acordar para a vida, meu amigo. Isso aqui não tem nada de difícil de entender. A partir do momento que você ouve uma palavra dessa, que você se depara dentro de um sistema religioso há anos, 1, 2, 10, 20, 30 anos, e você ouve essa palavra, você deve imediatamente absorvê-la, porque a sua vida é que está em jogo, não a sua vida para ir para o inferno, para ir para lugar nenhum, não. Porque você já está salvo. Você não pode fazer nada, você não pode anular o que Jesus fez por você na cruz. Quer você queira, quer você não queira. Você pode sair gritando aí na rua, eu quero ir para o inferno, eu não quero Jesus, eu não quero essa salvação, não adianta. Você não vai anular o que Jesus fez. O que você pode fazer é viver aqui na terra a vida inteira escravo de Macedo, desses homens aí, e não desfrutar dessa salvação que Jesus já lhe deu, dessa vida verdadeira. Né? Lamentavelmente você vai partir deste mundo sem ter vivido abençoado. Né? Tinha a bênção dentro de si, mas preferiu obedecer a homens, honrar a homens, né? Do que a Deus, do que a graça de Deus. Só isso, mas salvo você estará, porque você não pode desfazer o que Jesus fez na cruz. Isso é imutável. Ele salvou, salvou. Ele nos deu vida, estando nós mortos, tá vendo? Ele não pediu para você, ele não está pedindo para você fazer sacrifício, fazer nada. Aí quer dizer que ele nos deu vida para depois nos matar, nos jogar no inferno? É isso que eles dizem aí. Porque quando o Macedo, essa gente aí está pregando pecado, lago de fogo, inferno, tudo isso, eles estão querendo dizer o quê? Que sentido faz isso? Deus vir nos dar vida e depois ele mesmo vir escolher alguns e jogar alguns no inferno? Ou todos? Porque se você querer se justificar por obras diante de Deus, diante de Deus ninguém se justifica por obra. Então estão todos no inferno. Se ele não fez isso aqui, então está todo mundo em pecado. E se está todo mundo sujo pelo pecado de Adão, o que é que acontece? Não adianta você ir para a igreja, não adianta você louvar, não adianta você orar, não adianta você ler Bíblia, não adianta você seguir Macedo, não adianta nada, não adianta você seguir ninguém, religião nenhuma. Você já está condenado, com religião ou sem religião. Porque diante de Deus você não entra. Na presença de Deus você não entra, porque o pecado não habita com Deus. Tá vendo? Então esses dois tipos de morte existiam. A morte eterna, que era aquela, eterna no sentido da pessoa ficar presa ali, que essa morte nunca foi criada para ser eterna. Né? Essa morte era uma barreira que impedia o nosso espírito, quando sai do corpo físico aqui na terra, de penetrar de volta para a nossa pátria, que é o reino de Deus. Nós viemos de lá. A nossa pátria está no céu, já falava o apóstolo Paulo. Como é que eu ia voltar para lá? Essas pessoas que morreram aí, que faleceram, que foram embora, lamentavelmente, humanamente falando, com essa doença aí, todas, no mundo inteiro, elas já voltaram para o céu. Que isso? Não voltaram? Quem é você para dizer que não? Né? Lembra aquele ladrão que estava na cruz, que Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Tá vendo? Pois é. Hoje mesmo, tá vendo? Que dia foi que ele foi crucificado? Sexta-feira. Você vê que os dois ficaram vivos. Jesus morreu primeiro, os dois ficaram vivos. Por quê, hein? É claro, se Jesus não morre primeiro do que ele, como é que Jesus ia abrir a porta para ele entrar? Né? Ele ia ficar igual os outros que morriam e ficavam presos na morte. Então, quando Jesus destruiu a morte, ele passou direto para o paraíso. O espírito dele já recebeu um corpo novo. Ah, irmão, e o que ele fez aqui? Aí você fala com o Macedo, que o Macedo é que gosta de condenar as pessoas. Ele tem a chave do céu, do inferno. Ele é que determina agora quem vai para o céu, quem vai para o inferno, que dia que Jesus vai voltar. Ele agora está com essa conversa aí de 2030, não é? Que é uma maneira que ele arrumou de tentar segurar o império dele aí por mais uns 9, 8 anos, 10 anos, que isso não vai acontecer, né? É inevitável a queda. O que você tem que fazer, Macedo, é se arrepender. Nós não estamos aqui lutando contra você. Não queremos o seu mal nem a sua morte. O que nós estamos lutando aqui é com essa fonte. Você diz que seja você uma fonte. Não é fonte de quê? De mentira? É contra essa água podre de mentira que está saindo da sua boca. Nós estamos combatendo é a mentira que sai da sua boca. Da sua, do Valdemiro, do Silas e de todos esses líderes religiosos que estão no Brasil e no mundo. É isso que nós estamos combatendo, o bom combate da fé. É uma luta da luz contra as trevas que sai da sua boca, desse rio podre. É uma luta do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, com o Espírito da mentira. Então,
É isso que nós combatemos aqui. Nós não queremos a morte de vocês, nem o mal de vocês. Porque o que vocês estão plantando, vocês mesmos vão colher. Vocês não falam isso aí para todo mundo? É claro, vocês estão plantando, vocês acham que vocês estão aí esses anos todos plantando tudo isso e vocês não vão colher? Vão colher, na verdade a gente não queria nem estar na sua pele. Graças a Deus que saímos, que Deus, pela sua misericórdia, abriu os nossos olhos, graças a Deus. E é dizer que vocês não têm ouvido? Vocês têm ouvido sim. Mas a ganância que está em vocês não deixa com que vocês se regenerem, com que vocês se convertam. Vocês têm tudo para ajudar milhares de pessoas se convertesse hoje à graça de Deus. Mas ao contrário disso, você, Macedo, diz que a graça de Deus é uma desgraça, que você não quer essa graça para você. E ainda vem agora tentar distorcer a graça usando até o nome do apóstolo Paulo, mas não vai adiantar, porque a graça de Deus é imbatível. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva aqui no canal Mensageiro da Graça, tá bom? E nos acompanhe também no Facebook. Um grande abraço a todos e até a próxima.